Fala aí, galera, beleza? Bom, vamos falar das possíveis entradas aí do índice e do dólar para o dia 18/8. O que a gente teve aí? O dia de rolagem no índice, né? Então é um dia que a gente espera bastante volatilidade e o mercado a gente espera aí que ele não seja tão técnico como normalmente, né? E realmente foi o que aconteceu, tá? Então nesses dias aí, para quem é mais conservador ou para quem já bateu a meta semanal, aí é bom dar uma esperada e não operar em dias de rolagem. Tá, então o que a gente teve aí para o índice? Tá, o índice abriu com um gapzinho de alta, rompeu as médias, então aqui ó, ele já fez um pivôzinho, armou um pivô aqui, tá? Para quem opera aí esse trade de VWAP, tá? Se desconsiderar as médias aqui, daria uma entrada nessa violação do candle 4 aqui. Porém, início de pregão aí, mercado com rolagem, então difícil de acreditar nesse movimento, mas quem entrou foi uma venda correta, stop aqui em cima e entrada na violação do candle 4. Depois que o mercado rompeu as médias, fez um pullback e aqui ele formou um novo pivô aqui, confirmou com o candle 15. Porém, mercado volátil aí, stop estava muito caro, né? Então acabamos evitando de fazer essas entradas. Algumas pessoas do grupo acabaram entrando, tá? Mas o stop aí, para quem opera com mais de um contrato, vamos dizer, para quem opera no mínimo dois contratos e aceita um stop de 350 pontos, por exemplo, poderia entrar com um contrato e aceitava esse stop tranquilo. Então aqui foi possível também fazer uma venda na violação do candle 11, tá? Então ele já bateu ali direto no primeiro alvo, dando 324 pontos. Depois a gente aguardou o mercado vir fazer um pullback, então ele fez um pullback na média de 9 períodos e a gente acreditou na continuação do movimento, tá? Porém, acabou rejeitando aí essa região e o mercado devolveu tudo, acabamos estopando, a gente entrou na violação do candle 19, então ele deu uma cutucada aqui e acabou ativando a venda e já deu stop nesse candle 23 aqui, então o stop estava acima do candle 19 e acabou dando stop. Depois ele voltou nessa região e aqui reverteu, então essa região estava forte, tá uma resistência forte e acabou revertendo. Depois o mercado ficou lateral, tá nessa parte do meio-dia até a 1 hora e fez um forte movimento de alta. Tá, ele rompeu as médias. Aqui a gente esperava o preço tocar na média de 20 para continuar o movimento e ativar um power breakout. Porém, ele não conseguiu, tá aí, acabou voltando. Depois eu não acompanhei mais o mercado aqui, eu acompanhei até esse momento aqui, tá? Até esse momento aqui eu acompanhei. Então o que o mercado fez? Ele veio, rompeu a média de 200 e eu havia deixado o seguinte cenário no grupo. Ele teria que vir fazer a correção e continuar o movimento. Então ele fez essa correção e continuou o movimento. Então para quem fez aí, quem identificou esse movimento do índice, conseguiu vender na violação do candle 85 com stop acima do 87. O preço aí foi direto nos três alvos aí e continuou o movimento, já deu mais de 1.700 pontos, então devolveu toda a alta do dia aí, já devolveu e rompeu a mínima do dia anterior. Então mercado aí bem volátil hoje, bem difícil de operar, tá? Ele deu oportunidades no início da manhã que acabamos não pegando e pegamos uma que deu stop. Então não adianta, né, pessoal? Todo operacional acaba dando stop. Então a gente tem que ter um bom gerenciamento aí para conseguir no longo prazo obter lucro, beleza? Vamos falar sobre o dólar agora. Bom, o dólar aí fez um forte movimento de alta hoje, tá fechando o dia em 5.396, tá? Então também bem volátil aí o dólar. Tá, o que a gente teve? O dólar abriu com leve gap de baixa, tá? Ele ficou travado aqui nessa região, tá? E depois ele deu uma puxada forte para cima. Então
A gente aguardou o mercado fazer um pullback. Depois dessa forte alta, a gente aguardou o mercado fazer um movimento até a média de 20 para pelo menos dar um stop um pouco mais barato e dar condições para a gente fazer essa entrada. Porém, mercado forte e acabou não deixando oportunidade muito clara. Tá? Aqui ele confirmou um pivô, tá? Porém o stop muito caro, né? 21 pontos aí, sem condições de fazer essa operação. Para quem opera com mais contratos aí, até poderia fazer essa entrada aí diminuindo a mão, tá? Era uma entrada correta. E acabou aí batendo os dois alvos e chegou próximo do terceiro alvo. E para quem é mais conservador, então aqui ele rompeu e fez um pullbackzinho para daí dar a oportunidade de uma compra aqui. Então, na violação do candle 40, deu uma oportunidade, porém eu não estava acompanhando o mercado nesse momento, tá? Foi um momento na hora do almoço aqui e eu não acompanhei essa entrada, mas para quem entrou, então foi uma compra correta e com mais conservadora. Ele chegou a dar 13 pontos e meio e o stop estava a 14 pontos, então stop um pouco mais barato aí, mas o movimento foi curto. Depois o mercado ele ficou dentro desse retângulo aqui, então a gente havia marcado esse retângulo, tá? Aí o candle 62 rompeu o retângulo, o 63 fez um pullback, então rompimentos de figura e eu costumo aguardar o rompimento e o pullback, nesse caso ele atendeu e ativou a venda aí. A gente havia projetado essa perna para baixo, o mercado quase bateu no primeiro alvo e acabou estopando a gente, estava acima do que no 62 o stop. Tá, então fizemos essa vendinha, o mercado estava forte no movimento de alta e acabou estopando, a gente acreditou numa reversão do movimento. Aí teve a notícia que às 3 horas o mercado ficou mais volátil ainda, e depois ele continuou o movimento de alta. Então aqui a gente havia deixado o cenário para o dólar de rompendo aqui, teria que fazer esse pullback até a média de 20 pelo menos para dar uma compra. Porém, ele quase tocou na média de 20 aqui, e aqui para quem conseguiu identificar esse movimento, poderia ter feito essa compra na violação do candle 92 aqui. Tá, o stop estava um pouco mais barato dos outros, né? Ó, 13 pontos e acabou dando mais de 17 pontos aí. Então essa foi uma entrada correta, porém eu já não estava mais acompanhando o mercado. E o mercado continuou o movimento de alta aí, terminando nessa região aí dos 53,96 aqui. Beleza, pessoal? Para quem não é inscrito no canal aí, se inscreva, deixa um like ou deixa um comentário aí. Qualquer dúvida pode mandar um direct no Instagram para mim também. Valeu?